o Antimatéria é o programa que vai ajudar você aí de casa a explorar as dimensões da cultura pop. Dimensões essas que juntarão Marvel e DC novamente num embate? Ou será que naquelas missões onde vários super-heróis vão enfrentar um inimigo em comum, Jess? Não sei. Se for melhor que a primeira que a gente teve lá nos anos 90, eu já tô feliz da vida, assim. Eu queria uma novel, mas não sei como é que vai ser esse novo, né? E você, Cleiton, tá empolgado? Eu me lembro que você era fã de alguns personagens. Não, eu tenho que ser honesto com vocês, cara. Eu era o maior hater desse amálgama que os caras fizeram aí nos anos 90. Eu não sei se eu tô sentindo tanta falta, assim, de ter um... Assim, eu não deveria ser tão hater. Porque tem até coisas que são bacanas das duas editoras juntas, né? Sim. Mas vamos ver o que vai dar, né? Outros tempos, outras cabeças e... Se a gente tiver sorte, esse cara bota o Alan Rickman aí na frente disso. O Jonathan Hickman na frente aí, ou um Damora pra desenhar, eu vou ficar feliz. Entendeu? Bom, mas esse papo surgiu porque no final de fevereiro, num evento chamado Comic Pro, né? Os dois grandes editores, o Cebulski do lado da Marvel e o Marlier Javins, né, eles se juntaram ali no evento para comunicar que as duas editoras estariam aí produzindo, né, um novo encontro entre os heróis, né? Aí a gente já teve um desses encontros, né? Essa faixa de hate de uma parte da galera que inclusive gerou os amálgamas, né? A gente vai falar disso em algum momento aqui, mas o universo de quadrinhos do jeito que tá hoje, onde basicamente eles são pré-produção de filmes. Vocês acham que é um bom momento pra Marvel e pra DC se juntar no cinema e fazer, sei lá, um versus novo? Será que isso dá pano pra manga pra ter um novo jogo? Marvel versus DC, sei lá, produzido por... Que é o primeiro jogo, né? No porque tem Marvel versus alguém, né? E DC versus outros alguém. Alguém, mas entre eles mesmo não tem jogo, né? Nunca teve. Assim, eu acho insano pensar no cinema pra a gente colocar hoje em dia, com o planejamento, com a Marvel tentando se reerguer e a DC tentando se achar, eu acho um pouco improvável também. Não, assim, não improvável. Eu acho insano de bom se eles fizessem. Não, mas eu acho improvável acontecer. Assim, eu acharia incrível. Seria uma agenda nova, né? Porque explodindo nas bilheterias. Só que, pra conseguir encaixar isso daí entre a agenda das duas... Como a gente já conversou outro dia, que o James Gunn já tem um plano aí de 6 anos, 5 anos, até 2031. Pra fazer as coisas dele. Será que ele consegue encaixar a Marvel também. A Marvel já tem até pelo menos 27 coisas anunciadas. Será que caberia ali ter um momento onde daria pra fazer? Pô, seria incrível. Assim, já pensou, todo mundo tá em Los Angeles ali gravando seus respectivos. Vem aí, vamos fazer um episódio de 23 minutos. Não precisa ser um filme, um episódiozinho de 23 minutos. Depois disso, por exemplo, se o Tom Holland quiser chamar o David Cornsfeld pra tomar um café, não pode mais. Não. Não. Já apareceu os dois juntos. Se aparecer os dois juntos, já Mas tipo, essa conversa já é meio maluca por si só, porque eles se reuniram, né, no evento pra anunciar o relançamento em versão Omnibus. Eu não sei nem se vem pro Brasil em algum momento esse ano ainda, não sei, mas sai esse ano nos Estados Unidos, que é a compilação de todas as histórias envolvendo Marvel e DC, lá aquela dos anos 90 e a outra que teve uma história solo em 2003 também, da Liga da Justiça e Vingadores. É que você já teve algumas outras coisas, né? Teve, não, mas essas são as principais. Batman, Homem-Aranha e Superman, mas são avulsos, né, que foram... que é as historinhas, né? Exato. E aí pensar num contexto principalmente focado na fase atual dos quadrinhos, eu queria pensar numa possibilidade de ver uma reunião de Marvel e DC com os universos novos que eles estão lançando, por exemplo. O Supremo e o Poder, né? E o Absoluto. Pô, seria
Seria maneiro, cara. Batman Absoluto com o Homem-Aranha Absoluto, ia ser legal. Nossa, eu gostar. Batman com o Wolverine, né? Não, Aquele o Wolverine. Homem-Aranha Ultimate. Ultimate Homem-Aranha e o Batman Absoluto. Exatamente. Seria um negócio legal. a se pensar aí, porque... Mulher Maravilha com o Wolverine, cara, tem alguns lugares, alguns crossovers aí que seriam bem bons. E eles estão criando um universo, né? Então fica aí a dúvida se, tipo, como eles encaixariam isso. Você tinha comentado o Jonathan Hickman, tipo, ele poderia encabeçar ao mesmo tempo que o Snyder encabeçasse o lado da DC, juntassem história pra trabalhar, porque ele que tá fazendo o Absolute também, né? O Snyder tá tomando. O Snyder tá cuidando do Absolute e o Jonathan Hickman tá cuidando do Ultimate, do Fury. E são duas mentes que, quando se tratam de mega sagas, né? São caras. Inclusive, o Hickman também tá assumindo agora o lado cósmico da Marvel, né? Vai começar a desenvolver o lado cósmico da Marvel. E você tem possibilidades infinitas, né, cara? Ou histórias. Quando você junta esses personagens, né? Eu me lembro que na época da revista Wizard, você se lembra da revista Wizard? Uma das coisas que mais a gente via era esses versos, né, cara? Tipo, Uma revista especializada, não sei se você lembra, mas era uma revista especializada em quadrinhos, que dava alguns brindes, chegou a ser publicada aqui no Brasil. aqui da Globo, se eu não me engano. Eu não lembro. E eles tinham, né, páginas, assim, maravilhosas, né? Era muito legal, mano. Como que seria o Hulk versus o Superman, ou o Batman versus o Capitão América, o Batman versus o Demolidor, né? Tinha um negócio que eu gostava muito, que eles faziam escalação do sonho do filme. Como Sim. seria o filme do Homem-Aranha? Aí os caras, eu lembro exatamente do Homem-Aranha, que eles colocavam o Arnold Schwarzenegger com o Ed Brock. Não sei. Porque era nos o anos tamanho, 90, né? nos 90 Era todo mundo o Ed bombado. Brock era bombadaço, era gigante, né, cara? Mas aí também, se você parar pra pensar, o Wizard impulsionou aí as revistas que a gente tem aqui no Brasil, né? Tipo, todas as revistas que falavam de cultura pop meio que vieram por conta da Wizard. Sim, acabou vindo por causa disso. Mas, de maneira geral, vocês têm, tipo, ideias de personagem que vocês gostariam de ver juntos, assim? Além de um universo, né, esses novos universos repaginados dos personagens, tem algum personagem específico que vocês gostariam de ver ou se enfrentando? Porque normalmente é confronto, né, mano? Não tem jeito. né, cara? Eu queria... A gente tem sempre, né, a Liga da Justiça versus Vingadores. Isso aí é beleza. É o básico, né? Eles acabam se enfrentando, aí se unem pra enfrentar um mal maior e é meio que o andamento... É o que a gente quer ver, né? Tipo, quer dizer, eu não sei hoje, né? Era o que a galera queria ver, né? Será que tem espaço ainda pra tanta pancadaria entre personagens? Os caras não estão colocando nem os personagens da própria editora se enfrentando, que a gente queria ver os confrontos certos. Imagina pensar nesse outro montante de lutas. Mas sim, eu acho que tem espaço. Eu queria, por exemplo, ver uma história nova do Batman e Homem-Aranha, mas um pouco diferente do que foi feito antes, talvez. Tipo, tentar reunir esses heróis de uma outra maneira, adicionar um ou outro, colocar um mutante ali no meio. Porque o Homem-Aranha, Wolverine, Batman e Wolverine, Batman e Homem-Aranha, eles já meio que já fizeram coisas juntos, já tem um monte de coisa junto. Talvez seja hora de experimentar um pouquinho mais um Batman Demolidor, talvez, uma história com Batman Demolidor ia ser legal, hein? uma história um pouquinho diferente, Tem que ser urbano, né? Tipo, Hulk e Superboy, que, né, chegaram até a colocar o Superboy. O Qual Superboy? Então, o Superboy do Titãs, que era Super... Mas Titãs, sim. Hoje em dia, qual Superboy? Então, Titãs e Campeões, que agora os campeões estão meio desmantelados, né? Sabe que Mas os seria campeões original... Robin e Jubileu. Não, isso já teve. Foi horroroso, Não, cara. mas- mano, ele já tá... Ele já Fazer tá de, um ele já tá revival. de sacanagem. Não. Ele tá de sacanagem. Tem que ser Nem dá, Jubileu nem dá Estelar. mais. Nem dá mais, porque qual Robin? Porque, tipo, não dá mais agora também. mas se Porque se você colocar o Demi, ele vai querer bater em todo mundo. Mesmo porque a Jubileu não é mais criança, né? Não Por é isso que eu mais falei, adolescente, Jubileu né? Estelar. Se você aproveitasse o cenário novo que eles estão pensando pros filmes, pras séries live action, podia trazer os Lanternas pra fazer uma história de detetive com alguém. Com a tropa nova. Não! Na Terra, com um herói terrestre básico, não outro herói interestelar. Assim. Frank Castle. Os Lanternas e os Justiceiros. Nossa, isso é incrível. Agora eu gostei. Eu gostei, iria, assim, velho. tranquilo. Eu também. Se esforçou. Não, eu gostei. Se você lembrar que o John Stewart é Ex-militar. ex-militar, tá aí, ó. E você tem também a questão de que
tanto a DC quanto a Marvel, eles estão trabalhando melhor a questão de multiverso. Ah, sim. Então, você não vai ter aquela desculpa. O Deus que representa a Marvel e o Deus que representa a DC estão brigando, como a gente vai colocar os heróis pra DC. Falei, não vai ter mais isso, tá ligado? Mas eu... Duvida, mas... Não, pelo amor de Deus, não pode. Não duvida que o papel, amigo, o papel aí... Tem outras entidades cósmicas. Aceita tudo, mas, por exemplo, poderia ter uma união entre um Thanos da vida e um Apocalipse com exércitos gigantes e os heróis terem que combater essa invasão. Como é o nome do cara que tá fazendo, do vilão que criou o universo Ultimate novo? Ah, o É criador? o criador. Aí, tá vendo? Eu tenho esse cara. Pode ser o criador. E o Absolute? Tem alguém? Cara, Absolute você tem... É basicamente o Teve o lance- Darkseid, né? O lance do Darkseid Spy. das partículas, verdade. Da máquina da Amanda Waller explodir lá por causa do Barry e tudo mais, do Barry Allen, né? O Flash. E aí... Se eu, assim, pensando friamente num contexto pra esse novo encontro, eu queria muito que fosse com os universos Ultimate e Absolute, que daria uma história completamente diferente. Podia colocar o Completamente diferente. criador e o Zurenar, o Batman Zurenar. É, o do Batman outro lado, Zurenar. um negócio assim legal. Ele ainda é um personagem, esse Zurenar, ou ele já Cara, ele, assim, em teoria, ele agora tá desligado, né? Porque o fail-safe, que é o corpo dele lá, robótico, foi desligado, mas nada impede de ligarem de novo, né? Ligou, já era, já. Cara, é o papel, velho. É alguém chegar lá, é de novo. Então, mas espero que alguém com Aí, ó, cacife. Quem? Com Jonathan bala... Hickman. Não, Jonathan, você acha que ele faria isso? Não, acho Cara, que ele faria isso. é o meu crossover. Cara, meu crossover de sonhos, na moral. Isso é Jonathan Hickman escrevendo e o Dan Mora desenhando, cara. Eu já fiquei feliz com o Matt Fraction escrevendo pra DC agora. O Matt Pratt, que Ele desenhou o Gavigode, que ele escreveu o Gavigode, aquela série do Gavigode pra a Marvel. roxa. É, Aquela que virou da a live Arqueiro. action. Ele que tá ajudando a resetar. Ele tá resetando o Batman, né? Ah, é? A partir Vai. Snyder. a partir de setembro, não. Setembro desse ano. É, da linha Da linha normal? Da linha normal. Ah, A partir de setembro é o Uniforme Batman novo. do Matt Fraction. Tecnologias novas, o traço tá muito bonito. Novo Novo Batmóvel. Batmóvel, novo Bate-Cacarecos, enfim. É que o desenhista não vai mudar, né? O desenhista que vai continuar é o mesmo que tá desenhando o Batman agora. Mas Quem que é? Você sabe? Mas o roteirista é alguma coisa Ramírez, alguma coisa. Mas o cara desenha bem já. O cara desenha muito. Inclusive, ele desenhou essa fase do Batman Zurenar. Ele que desenhou. legal. O Zurenar contra os Vingadores seria legal. Ele já bateu. Ele analisando os Vingadores pra tentar descobrir como derrotar todo mundo seria uma bela de uma sacada. E o Batman com a Liga chegando depois pra dar um help, pô, seria... Podiam inverter, né? Podiam colocar o Ultron pra sacanear Nossa, todo um de cada lado, a Liga e o É Zurenar. que o Ultron agora tá bonzinho, né? É, O Ultron é vai se bonzinho dar. agora. Aí Sou eu. dois veio pra resolver, mano. Será que o pessoal de casa tem alguma dica, alguma sugestão de encontro? É verdade. Usa a hashtag antimatéria na cultura pra falar pra gente quem você gostaria de ver se enfrentando ou, sei lá, juntos pra... com uma história divertida. E de repente eu tenho alguns aqui, daqui a pouco eu vou falar, mas a gente quer saber de você de casa, o que você acha? Eu queria aproveitar também e dizer que lá, você entra na hashtag lá, vai ler o que a galera tá falando. Tem um cara que comenta muito, assim, ele fala minuto a minuto, assim, ó. Aí eu falei, aí fica difícil de escolher uma mensagem pra ler aqui futuramente. Continua assim. Continua assim, Mas deixa Queremos ficar- você assim. Outras pessoas vão falar também. Não, continua pode assim que continuar, a gente quer continua aí. assim. Rapidinho, antes da gente ir pro intervalo. Cleiton, crossover que você gostaria? Deixa eu pensar aqui. Vai, Jeff, enquanto ele tá pensando. Batman versus Noturno. Batman versus Noturno. Boa. Eu queria uma edição em que o Aquaman fosse o vilão de uma história dos X-Men. Aquaman versus X-Men, é? Por conta do namoro. Namora. Não, então, mas sem namoro agora. Com o Aquaman mesmo, ele sendo com... Ah, o Aquaman, ele sendo... É. Queria ver o Quarteto Fantástico enfrentando o Darkseid. Isso é o legal dos crossovers, cara. O Wolverine conseguiu ganhar do Lobo, mano. Mas o Wolverine, o Lobo mas A gente vai vitória falar, dele- a gente vai falar disso, mas não faz sentido, né? Enfim. Ele era mais popular? Eu não acho que o Lobo ganharia o Wolverine. Assim, fisicamente, talvez, mas popularidade sem condições. Sem condições, velho. Ainda mais hoje. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência tem Card Captor Sakura e a gente volta com muito mais antimatéria para vocês.
nosso antimatéria. E agora, para relembrar vocês desses encontros de Marvel vs DC que já aconteceram, foram publicados aqui no Brasil, foi lá na década de 90, com a decisão, né, um formato de decisão de quem iria ganhar a batalha por popularidade. Vocês acham justo um formato por popularidade? Foi muito bizarro na época. Acho que foi a primeira vez e única vez que eu vi um negócio desse acontecendo, que eles decidiram juntar as empresas, juntar os heróis, fazer os embates, e isso era muito estranho, né? Porque metade dos embates eram decididos pelos editores e a outra metade foi decidido de acordo com votos de popularidade. Então o leitor mandava o voto de quem ele queria que ganhasse e por quantidade de votos essa pessoa tinha que ganhar, e aí era um negócio muito absurdo. Deu o esperado? A maioria das lutas acho que deu o esperado. Mas foi um negócio insano. Você pensa, pô, e se os caras na sacanagem tivessem votado pra dar o outro, cara? Tipo o Retterman escolhendo o Speedball Foi em isso, alguma legal. luta, sabe? Tipo, E ganharia. Então, já pensou se ganha? Não, Como hoje- é que, hoje como é em que dia o cara eu vai acho- escrever aquilo, Hoje em sabe? dia eu acho mais possível de acontecer A isso. sacanagem, você tá falando. O cara pessoal- votar errado ou votar de artimanha pra O realmente... pessoal levanta uma hashtag, alguma coisa aí, vai, só. Isso eu concordo. É que antigamente- bem capaz. é porque Antigamente quando- não tinha, É. né? Quando rolou isso aí, eu acho que a internet ainda não estava tão difundida, era por não carta, tinha nada né? de Esses internet negócios, quase. né? E a votação foi só nos Estados Unidos, se eu não me engano. Né? Foi A só gente lá. não... Foi limitado. O Poderia. Ocidente. O Então- Brasil não foi considerado. Basicamente foi DC vs Marvel 1 e 4 publicado pela DC e Marvel vs DC o 2 e o 3 publicado pela Marvel. Aí tinha 4 revistas, né? aí você tinha o Ron Martz, que na época era roteirista do Lanterna Verde, e o Peter David, que também desenhou o Nossa, Hulk, né? era famoso, né? Foi roteirista do Hulk, ele criou o Hulk professor, né? O Hulk professor, o Aranha 2099, a X-Factor, a melhor fase dela pra mim também foi escrita pelo Peter David, que era, né, uma lenda aí, Dan Jurgens nos desenhos junto com Claudio Castellini. Então, assim, Eram os top tiers do momento ali. eu o que acho que tinha eram os ali, né? caras... Porque, eram os porque caras- as grandes estrelas não estavam na Marvel e na DC, né? Vamos ser bem honestos nessa fase aí, né? Como assim? E o Ron Martz Porque nessa fase do Marvel DC, tinha a Image Comics, tava bombando. tá, que eles Entendeu? tinham levado, né? Os caras estavam brigando pra ter é. direitos nos quadrinhos que eles Exato. escreviam. É porque, tipo, isso tudo foi porque eles precisavam levantar os heróis, porque a Image tava dando um sacode neles nessa época, entendeu? porque era E os caras, ó, anos diferente, né? vamos mano? nos Sim. unir contra a Image, porque a Image tá ó, subindo, passando a Tem gente razão, aqui. esse ponto eu tinha completamente deixado passar batido. opa. É verdade, é verdade. A Image era muito forte. O Spawn tava comendo farinha, todo mundo nessa Era época, Spawn, cara. Darkness, o Wildcats. Gintertink, cara, era O muito... Jim Tertin era da Image também? Pensei que Era, era da Marvel. do Jim Lee, não. Ele foi pra Marvel depois? Não. Não, pra Não, descer. pra Pra DC. Pra descer. É, Eu o Jim Lee tinha tava lá, né? Savage Dragon, Savage Dragon, próprio Invencível. Invencível. Você tinha muito The Darkness, Witchblade, você tinha muito personagem legal lá. Sim. E era um- Youngblood, né? Quem fazia o Darkness era o Mark Silvestre. Mark Silvestre. Silvestre. Aí você tinha, né? Witchblade Jim e Lee, Darkness. Mark Silvestre, Rob Liefeld. Enfim, tinha uma gama de grandes artistas. Eram várias- maiores, eram os mais populares. Eric Eram os Larson caras que também, mais né? prejudicavam com essa questão de você não ter os direitos autorais. E aí, basicamente, de história, tinha duas entidades, né? Uma, Aquela que eu tinha comentado no blog, a uma que Marvel e a DC. representava a Marvel, outra que representava a DC, que se olharam e falaram, vamos colocar todo mundo pra lutar. Preguicinha, mas é o pôr no suco dos anos 90 isso daí. Mas era uma preguicinha que, na época, eu consumi. E aí, Todo mundo, né? Todo mundo. e aí eles pegaram os principais expoentes das editoras e colocaram pra lutar um com o outro, tipo Aquaman e Namor, né? Electra versus Mulher Gato, mano, Electra e Mulher Gato, vamos lá, né? Isso. Flash versus Mercúrio, cara, Flash versus Mercúrio foi uma luta tão vergonhosa, velho. Mas foi uma luta Não, tão... teve uns que os caras nem se esforçaram, na moral. Tão Tipo, vergonhosa. É porque era o só Aquaman vs Namor, o Flash vs Mercúrio. Aquamor versus Namor é a lutinha. Você olha. Vamos lá, vai. Robin versus Jubileu. É que você não teve luta, né? Mas, tipo, eles ficaram comendo piada. pipoca, né? Isso foi piada. É legal, é legal. Surfista prateado versus Lanterna Verde.
Esse eu também não gostei faz desse embate, na Não, verdade. mas também não faz também sentido. não faz isso aí. sentido, Por que não cara. faz sentido? Os dois são do espaço. Ah, quer dizer que qualquer um que é do espaço, beleza, pode colocar os tá? Não, cara, Ué. que é a tropa nova versus a tropa lanterna. Mas a Tropa Nova era muito fraca na época. Você não ia gostar na época. Você ia preferir o surfista. Thor versus Capitão Marvel. Essa foi outra luta vergonhosa, né, mano? Ah, mas essa tem tudo a ver, vai. Não, Por quê? tá, né? Porque os dois heróis trabalham à base do mesmo poder, né? Ah, mas aí ele Basicamente. podia colocar um super choque se ele Podia. quisesse ali. Não é de super choque, Raio super negro. Raio negro. O Raio negro faria Vulcão inclusive negro. sentido, Vulcão negro. Do Super Dos Amigos. Super Amigos. Podia colocar Faria lá. muito mais sentido. Tanto que a luta durou, sei lá, 3 segundos. Shazam, mano, você vai usar o trovão pra se transformar mesmo? Contra o Deus do trovão? Acabou a luta. Antes dele ser alienígena nessa época. Ó, o Thor não Thor. tinha... Não, ele não tinha virado ainda, porque não O tinha... Thor ainda era Deus. Ainda não tinha acontecido o Heróis Renascem ainda. Então era dois heróis místicos aí desse momento. Ainda eram. E aí agora, tipo, você tem os crossovers que eu vou falar agora são os de votação popular, tá? Pô, Superman versus Hulk. Cara, eu nunca vou esquecer a frase que é o Hulk batendo, o Superman batendo no Hulk professor falando, a mulher que eu amo, e dando um socão assim. Por quê? Por causa da Lois Lane. Mas o que aconteceu com ela? Ah, tava rolando uma mega de uma destruição, e o Hulk tava lutando com ele, a Lois Lane tava na mesma área. Ah, tá. Aí, tipo, mulher que eu amo. É igual a Marta do filme agora. Então não mudou nada até agora, tá igual. Não mudou Esse nada. aí já era o pré-Snyder, esse aí, Superman. É. Não, e o Hulk bucha. Quem ganhou essa? O Superman, claro. Superman. Você acha? E o Hulk ó. bucha, mesmo sendo o professor, o Hulk mais inteligente, aquele que poderia ser uma boa ameaça ao Superman, eles Meu amigo, acabaram... você tem que entender que nesses amálgamos, nesses crossover, o Hulk sempre perde, cara. Até pro Sempre. Batman ele perdeu. O Batman, mano. O Batman acertou pontos de pressão no Hulk. Oi? Faz sentido isso? Ele deu um chute na barriga do E Hulk. você tá reclamando do Falcão, que segurou o soco lá? Mas é porque... Agora, cadê seu reclama Deus dele. agora? É pior Reclama ainda. aí. Eu reclamei naquela Cadê época... seu Deus agora? Ó, eu reclamei naquela época do Batman. Eu reclamei nessa época do Superman. E vou continuar reclamando. Mas o Batman com o preparo não ganha de qualquer um? É, diz a lenda, que ele ganha até do Galactus, né? Então, A internet fez virar essa história por que o principal. Falcon com o preparo não pode ganhar Quem do que pode? Falcão? Olha, eu ia fazer o Falcão que eu preparo ele comendo semente de girassol pra enfrentar o Hulk, mas vamos continuar. É. Homem-Aranha e Superboy, mano. Ah, mas esse aí, o Superboy tava famosinho na época, né, mano? Não, e pior Mas que eu achei um- nessa época não era nem o Peter, era o Ben Riley. Ben Riley? Nossa, eu não disse... Assim, eu não gostava do Ben também. Era mas o um clone contra o desrespeito. clone. No Era o final clone das contas, tava certo. lógico que era essa, eram dois clones. Mas um desrespeito com o legado do Homem-Aranha. Mas de qualquer jeito, o Homem-Aranha ganhou. Não Sim. tinha nem o que falar, né? Batman versus Capitão América. O Capitão América tava bem. É porque o pessoal precisa entender que nessa época era diferente. O Capitão América, Homem Ele de não era Ferro. nem não, metade e do Thor. Homem- é, Eles eram não tinha. seis. Cara, não tinha metade da. Homem de Ferro nem tá aí, eu acho, né? Tá, mas ele é crossover com Lanterna Verde, que eles fizeram o Lanterna de Ferro. Ah, É, não, é depois, o eu digo, amálgama, é. Amálgama. nos embates ele Mas no nem embate aparece. ele nem tá, só pra vocês terem ideia Do de nível, como era Sim. pra esses personagens naquela época. É, o Homem de Ferro é pós 2008 Eles nem viam a luz do sol, É. né? Naquela época, famoso na Marvel era X-Men e Homem-Aranha. Sim, E aí você Homem-Aranha, tinha um pouquinho do Hulk e o Capitão América um pouquinho namoro, porque eles tiveram animações, né? O Quarteto Fantástico era bem forte, mas não sei, o quarteto não tá Mas, aqui. cara, nada chegava perto do Batman. Isso era. Não, Batman, Homem-Aranha e Capitão América, esquece. Era uma trindade de... Não, Capitão América não. Batman, X-Men e Homem-Aranha era a trindade máxima de venda de quadrinhos e popularidade absurda nos Estados Unidos. Exato. Não tinha conversa. E o Batman ganhou, óbvio. Coitado do cara. Naquela época, Sem soro ainda, hein? sem soro. Ah, o Batman. É. Aí. Sem o suco, né? Então, tá certo. Wolverine versus Lobo, esse aqui eu recomendo. Esse é o que você tava reclamando. Wolverine ainda Por sem mais- adamantium ainda. Por mais que eu Tava sem? goste... Tá com radioso. Por mais que eu goste do Wolverine, eu acho, assim, um dos meus personagens favoritos da vida. Mas você Não dá pra ele ganhar do Lobo, mano. Não Mas dá. aí você tá pensando sem pensar como fã, porque a ideia da votação era votar como fã. É, então, aí era... Não tem como não É votar no óbvio, Wolverine. você como fã, você votaria no Wolverine, mas se você analisar os dois personagens, mano, não dá. Ela falou pegar o Wolverine. Então, aí Tanto é que não teve
teve treta, né? Não teve, Eu não lembro. Eles pulam, Eles pulam pra trás de um balcão e o Wolverine E levanta. só mostra o Wolverine dando agarrado, depois levantando. E é Indo isso aí, embora. velho. Sou bom demais. Eu lembro. melhor nesse disso. que eu- Não, teve treta, mas não... não, beleza. É, Eu lembro. porque não Fora tem da treta, tela. gente. Desculpa, não tem condições de ter luta, sabe? Isso é um negócio de acordo comum entre cavaleiros da época e mesmo hoje. Por exemplo, a DC, quando ela foi pra NetherRealm fazer o Mortal Kombat vs DC, eles tinham proibido os Fatalities nos personagens da DC. Porque eles não queriam ver os heróis morrendo. Hoje em dia os caras estão destruindo todo mundo. Mas No começo, né? a Marvel, quando juntou com a Capcom também, às vezes tinha uma cena, por que o Hulk tá perdendo pra esse Karateka aí? Aí como é que... Não faz Hulk versus Ryu. Como é que faz essa luta explicar? acontecer? Como é que o Chris pega a pedra no Marvel 3, tá ligado? Enfim, são coisas que o pessoal da Marvel foi aprendendo aos pouquinhos e depois, pelo menos a parte de game. Só que os quadrinhos tinham a liberdade de trabalhar melhor isso da forma de não ser tão gráfico, né, na apresentação, pra depois também não causar, não gerar guerra entre comunidades. E aí, finalizando, você tem Tempestade versus Mulher Maravilha, que também é uma luta que Mas esse daí eu só fiquei surpreso quem ganhou. Porque Eu pra daria mim, um né, voto pra Mulher Maravilha. mas a Tempestade ganhou. Mas aí, Clay, entra um pouquinho que eu tava pensando aqui quando, né, termina a Marvel levando a melhor sobre de si. Mas se você parar pra pensar, basicamente os X-Men, né, cara? Só porque tava em alta. Tempestade naquela época, né, antes de acontecer a venda, né, pra Fox, enfim. A X-Men era, cara, a saga da Fênix Negra, né, quando você pegava... Não é nem antes da venda da Fox, é antes da criação do Marvel Studios, né? Porque aí quando eles venderam, a Fox fez os X-Men ficarem maiores ainda, tá ligado? Fez, mas aí a Marvel nos quadrinhos começou a diminuir a importância dos X-Men por eles não poderem trabalhar melhor o seu. Quando eles abriram o Marvel Studios. Sim, sim. 2008. Não Mas- conseguiram de volta, nem eles, nem o Homem-Aranha. Nem o Demolidor, nem nem o Motoqueiro Fantasma, nem o Justiceiro, nem É nada. umas ideias muito ruins. E aí eles também criaram o selo, que aí de amálgama, né, que é uma palavra usada para junção, né, de dois personagens, e criaram alguns heróis. Aí essa roubada, né? O Wolverine e Batman, que é o Dark Claw. Você lembra Garra disso? Negra, sim. Garra Negra. Garra das Trevas. Garra das Trevas, com aquele no Brasil. Era estranho. Eu achei engraçado porque o vilão era o Hiena. Era um dente de sabre com o Coringa. É verdade. O Super Soldado, que é a união do Superman e do Capitão América. Preguiça, hein? O grande escoteiro, o maior escoteiro. Era o Steve Rogers com uma cabelinho de fora, só assim, cara. A roupa Mas era com o muito- poder do Superman. É. O Garoto Aranha, Nossa, Esse é o que era o esse era- Superboy Homem-Aranha. O Martian Fênix, que é Jean Grey. O caçador de Marte. É de Grey Esse- careca, tipo a... O cara que é colorido, cabelinho. com o cabelinho ruivo do lado, A gente assim. devia fazer esses. Apresentar esses nomes aí, se devia apresentar e a gente devia desenhar eles, cara. Porque, na moral, esse é tudo. É o caçador de Marte com o cabelinho ruivo, assim, Aí careca em tem o cima. Lanterna de Ferro, né? Que é O Lanterna de Ferro o Homem de Ferro com o o poder do anel. poder do anel. Aí a armadura é baseada no anel, basicamente. É um... Era uma armadura meio verde, assim. Tem uns que os nomes aqui estão em inglês, mas Pistoleiro e Mercenário Deadeye. Ah. Que... Os dois têm mira boa. Aí ficou um cara com mira boa. Basicamente. O The Skink, que é a junção do Solomon Grande com o Hulk. Nossa. Isso é horroroso. Eu gostava do Que- Speed Demon. Speed Demon. Era a mistura do Flash e Motoqueiro Motoqueiro Fantasma. Fantasma. O Demônio da Velocidade. É. Esse ficou legal. Pensando agora, vocês teriam um crossover, amálgamas de algum personagem Uma desse aí amálgama? que vocês lembram, assim, vocês, olha, cara, isso teria um bom amálgama. Eu queria. Talvez o Xavier com alguém. Agora, com quem eu não sei, mas eu queria Com o Lex Luthor. Não! Você tá indo óbvio, cara. Tem que botar cabelo O nele. de alguma Xavier com o maneira. Lex Luthor é o vilão que dominou o mundo, porque, né? Excel, né? O nome dele. Não, É o não. XL, né? No X. Ele já tem o X no nome, já era. Mas tem, o XX. Xavier tem uma amálgama com alguém, não tem? Com o Magneto lá. Não. Do Oswald, sim. Mas na amálgama da DC com a Marvel tem. Deixa eu olhar aqui, tem mais gente aqui que Tem um triozinho, inclusive. Triozinho. Triozinho,
Doctor Strange Fate, Senhor Destino, Doutor Estranho e Professor Xavier. É o Nossa. Senhor Destino, Doutor Estranho. É só É os preguiça. horrorosos. Ah, mas aí a Marvel ganha aí, né? A Marvel supera aí. São duas entidades da Marvel num É da que só DC. tem o Senhor Destino. Ó, É. vai ficar pra gente falar num próximo programa. Eu vou deixar só esse último aqui, ó. Dr. Doomsday, que é o Apocalipse e o Doutor Destino. Ai, que bom, delícia isso aí. Mas vamos trazer num próximo programa algumas ideias de amálgama que a gente pode pensar desses novos personagens. E tem um monte de personagens legais aí de Marvel e DC que ficaram de fora disso. Não esquece de usar a hashtag Antimatéria na Cultura e deixar pra gente se você tem algum personagem que você gostaria de ver amálgama ali, ó. Juntou um com o outro e virou um personagem com um nome diferentão. O Antimatéria, infelizmente, vai ficando por aqui. E a gente volta amanhã, no mesmo horário, aqui na TV Cultura. Valeu!